quando é que deixou de ter medo do silêncio? Se é que teve algum momento da sua vida medo do silêncio? Porque o silêncio é revelador, confronta-nos. E o Padre Adelino parece muito tranquilo e muito apaziguado com o silêncio, naturalmente fruto também daquilo que viveu, mas faz-me querer perceber em que momento é que essa consciência do silêncio apaziguador se tornou uma realidade na sua vida. Talvez tenha começado a tornar-se uma realidade na minha vida, na minha infância, quando eu me refugiava sozinho no Pinhal. Mas mais tarde, principalmente, quando eu me dediquei ao estudo do budismo e de métodos de meditação, porque o silêncio oriental normalmente não é aquilo que nós ocidentais interpretamos quando falamos no silêncio. Porque o silêncio não é simplesmente a ausência de palavras. Assim como o vazio. O vazio pode ser de uma extrema plenitude. A plenitude do vazio. E penso que o silêncio começou a ser mais fortemente construído no meu interior a partir desses estudos do budismo e da meditação. E a partir de quando é que percebeu que o silêncio de Deus podia também ser um lugar de conforto? Desde a minha adolescência, mas onde eu senti que esse silêncio de Deus, o voltar às minhas raízes, portanto estava a falar do budismo. No budismo, claro que não existe Deus, não existe o conceito de Deus, mas voltar às minhas raízes culturais e religiosas foi precisamente quando estava no mosteiro tibetano, no Nepal. Porque aí senti que aquele silêncio e aquela plenitude do vazio que eu sentia aí no budismo, principalmente naqueles métodos de meditação do budismo tibetano no Nepal, deveriam existir também no cristianismo. Então seria necessário eu regressar às minhas raízes culturais e religiosas e escavar aí para encontrar o tesouro aí escondido. Portanto, foi, recapitulando, já na minha adolescência, mas principalmente depois, mais tarde, nesse mosteiro tibetano, no Nepal. Quando o desafiei a procurar estes santos da porta ao lado, esta expressão que o Papa Francisco nos trouxe nestes tempos, elegeu estas pessoas fundantes na sua vida, fundantes nos momentos que partilhou com elas, pessoas idosas. Porquê, Padre Adelino? Talvez porque os idosos são as nossas raízes. E sem raízes, uma árvore está morta. E, ao mesmo tempo, são a nossa memória. E sem memória, um povo não existe. Por outro lado, nestes tempos pandémicos, quem sofre mais são os idosos. Um destes dias telefonou-me uma amiga que trabalha como enfermeira e ela dizia-me: o que se está a passar com os idosos, principalmente nos lares, é terrivelmente dramático. Nós ainda não nos apercebemos do sofrimento deles, que não podem ter visitas. Eles estão como prisioneiros. Naturalmente tem que ser assim. Mas muita gente se preocupa naturalmente, mas eles estão numa solidão terrível. Não podem ter visitas. Chegaram a um momento da sua vida em que podem viver simplesmente das suas memórias. E foi por isso que eu também, foi espontaneamente, mas também tem essa ligação com estes tempos que nós estamos a viver. Se nós não valorizarmos os mortos, não valorizarmos os idosos, estaremos mortos. É um convite a que a nossa sociedade ocidental, e concretamente neste contexto que vivemos, nos aproximemos mais da sociedade oriental. Sim, porque a sociedade oriental, claro que nós quando falamos na sociedade oriental
temos, talvez tenhamos aí algo que é um ideal, o ideal principalmente a valorização dos mais idosos. Isso é também um ideal que existe nos povos africanos, mas na Ásia há esse ideal do mestre espiritual. E o mestre espiritual é aquele que nos ajuda, por isso é que eu escolhi estas 4 pessoas que me ajudaram a viver a poesia, a viver a música, a viver a pintura e a viver a igreja, instituição, porque são precisamente as fontes às quais nós vamos beber. E nestes momentos, como dizia, nestes tempos de pandemia, nós temos que valorizar essas fontes, onde nós, muitas vezes inconscientemente, fomos bebendo ao longo da nossa vida. Acredita que também nas nossas práticas cotidianas, enquanto cristãos, nos deveríamos aproximar mais nos gestos, nas atitudes, daquilo que são as práticas religiosas do Oriente? Sim, porque nós somos o povo, ou somos um povo que valoriza muito não só o gesto, mas o toque. Nós necessitamos do toque e agora estamos naturalmente a sofrer também essa ausência do toque, seja o abraço, o beijo ou o aperto de mão. Talvez nós tenhamos que aprender a valorizar os gestos, os pequeninos gestos, porque eu tenho refletido muito neste ponto. Por exemplo, uma simples inclinação no Japão pode ter mais intensidade, pode ter ainda mais afetividade, pode ter mais ternura do que um beijo, um abraço ou um aperto de mão. Depende da intensidade que colocamos nesse gesto. Então, eu penso que estamos num tempo de valorizar os gestos. E aí, se nós voltarmos a esse termo japonês Ichigo Ichie, um tempo, um encontro, eu diria também, nos gestos, um tempo, um encontro. Este gesto não se repete. Então vamos colocar todo o nosso ser, toda a nossa intensidade neste gesto. Pode ser um simples olhar, pode ser um sorriso, se estivermos com a máscara, notamos o sorriso, mas pode ser um olhar, pode ser uma simples palavra, pode ser uma inclinação. Mas também a máscara nos convida a um gesto, precisamente porque não se vê o sorriso, não é? Exatamente, exatamente. Eu quando celebro diante de uma assembleia e ver todas as pessoas da assembleia com máscara, não se vê as expressões. Talvez seja o momento, talvez seja a oportunidade para nós fixarmos a pessoa nos olhos. O que não acontece nos países asiáticos. No Japão, fixar a pessoa nos olhos é uma falta de respeito. Portanto, no Japão não devemos fixar as pessoas nos olhos. Mas aqui, na nossa cultura, talvez seja uma oportunidade para fixarmos as pessoas nos olhos e também valorizarmos esse fixar, esse gesto. Colocarmos a ternura nesse gesto. Como é que hoje, com 66 anos, lida com os seus vulcões? Boa pergunta. Como é que eu lido com os meus vulcões? Eu penso que com a idade nós vamos compreendendo melhor as erupções e vamos dominando um pouco melhor essas erupções. Eu, principalmente na minha adolescência, eu vivi a minha adolescência aqui e pós-adolescência em Portugal, em Lisboa, naqueles momentos de revolução, em que, naquela altura, todos os jovens tinham um sonho, ou vários sonhos. Todos os jovens eram sonhadores. Portanto, eu era muito rebelde. É claro que essa rebeldia vai-se, espero eu, vai-se sublimando. Continuo a ser rebelde, mas já
é uma rebeldia um pouco diferente. É natural que seja diferente. Nós vamos Amadurecemos, avançando, crescemos. vamos amadurecendo. E, portanto, eu penso que lido com mais facilidade com os meus vulcões. Mas não quero apagá-los. Quero que eles continuem a existir, porque são como motores de propulsão. O padre Adelino tem noção que se esvazia de si quando está com o outro, para o ouvir, para o escutar, nesses momentos que descrevia com o Artur Boal, com o David, o irlandês, nesses momentos de silêncio que partilhava, em que apenas escutava quem estava consigo, sinto que era quase um esvaziamento de si para dar lugar ao outro. Isso era consciente? Não. Há um termo, novamente um termo japonês, que é Dei, encontro, que é constituído por 2 ideogramas. O primeiro ideograma significa, ou diz-se deru, e significa sair. O segundo ideograma é ao e significa encontro. Então, para que haja um verdadeiro encontro, primeiro é necessário sair, ou sairmos de nós mesmos. É o que se diz em japonês, munisuru, tornar-se vazio. Se nós nos esvaziarmos, há o verdadeiro encontro, porque o outro entra no nosso interior. Mas isso não pode ser consciente, porque se é consciente é artificial. Tem que ser algo natural. Se nós, ao longo da nossa vida, e principalmente eu penso que nós devemos lutar por esse esvaziamento para que haja um verdadeiro encontro com o outro. Se nós, ao longo da nossa vida, pudermos praticar isso no dia a dia, então estamos a seguir, penso eu, o caminho certo, mas não é consciente. Pergunto-lhe se isso acontece com o outro, mas se acontece também com Deus. Terá que acontecer também com Deus, porque nós encontramos Deus através do outro. Nós encontramos Deus através desse verdadeiro encontro com o outro. Eu recordo-me uma vez que nós também podemos encontrar o Deus num método de meditação. Eu recordo-me quando estava no mosteiro tibetano, no Nepal, que estava em meditação no terraço do mosteiro e, a certa altura, senti-me a diluir-me naquela nuvem disforme e o coração a acelerar. E uma consciência impressionante. E, a certa altura, já não conseguia imaginar absolutamente nada, porque eu fecho os olhos e consigo imaginar a Lígia. Mas ali eu já não conseguia imaginar nada. E eu penso que é precisamente a soleira. E aí era só um momento de passagem, mas essa passagem era a passagem para um desconhecido. Então aí travei, abri os olhos. Eu penso que esses métodos de meditação são também uma forma, são um caminho para o encontro com Deus. Mas eu, apesar de tudo, valorizo mais o encontro com Deus através do encontro com o outro.